Começando a olhar um pouco mais de perto o aspecto da família, é preciso entender que a família é a primeira sociedade onde os filhos se treinam. Deveria ser o fórum especial, o fórum adequado para um grande aprendizado, para uma grande experiência, para uma grande formação, onde eles experimentem ali dentro, nesse fórum, digamos, um tanto controlado e seguro, tudo. Como é viver nas urtigas, como é sofrer, como é gozar, como é ser amigo, como é ser amável, como é ser parceiro, como é viver em sociedade, como é ser duro. Família deveria ser o primeiro reduto, o primeiro fórum de um grande treinamento, certo? Quando no filme do Wall Street 2, o personagem principal afirma que os pais, ou o pai, é o osso onde o filho afia os dentes, a família deveria ser um osso duro de roer, onde os filhos afiam os dentes, onde eles aprendem a pagar os seus próprios erros e aprendem a ganhar as vantagens quando eles merecem. Mas as coisas não são assim. Eu digo para vocês, como um profissional de cabelo branco, que a família, cada vez mais, ela está altamente complicada, com grandes patologias. E cada vez mais ela é sacralizada e tornada intocável por 1 milhão de redutos sociais, jurídicos, etc. E isso não é honesto. Honesto é você começar a entender aquele grupo que se chama família por aquilo que existe lá, de bem e de mal. Não adianta fazer olho grande, porque isso não resolve ninguém. Certo? Portanto, a família, um primeiro ponto, é a sociedade inicial onde deveríamos aprender 1 milhão de coisas. Existem questões que eu vou dar aqui, certos sinais. Na maioria dos casos, os pais acabam se finalizando nos filhos. Ao invés do protecionismo aos filhos e de finalizar-se nos filhos, os pais deveriam autonomizar os filhos. Porque existe esse reduto muito oculto, com uma história longa de emoções, de sentimento, de valores, de religiosidade, de sociedade, que conceitualiza essas relações familiares de um modo muito camuflado, de um modo muito velado, de um modo muito incorreto. Então, se tem a impressão de que quanto mais o núcleo familiar estiver fechado num aparente amor, melhor seria. As coisas não são assim. Então existe, na verdade, um aspecto de fundo que se tem que considerar de modo extremamente sério e importante, que a família sadia exige um pai e a mãe com um grau de sanidade elevado e de maturidade. E é a falta dessa sanidade psicoemocional, certo? Sentimental, é a falta dessa sanidade, é a falta dessa transparência, dessa maturidade, que faz com que a família não cumpra a função especial para a qual ela está destinada, certo? Então é preciso entender que o pai e a mãe, que são os pilares da família, eles precisam entender que eles são um projeto da vida, que eles devem realizar. E devem realizar esse projeto e ajudar os filhos a definir o próprio projeto e realizar o projeto dos filhos. E não fazer uma engronha, um aglomerado onde cada vez mais um depende do outro. A vida em si não funciona assim. A vida é um projeto de cada um que quer autonomia, que quer espaço, que quer valores, que quer liberdade, que quer responsabilidade, que quer construção. Então, a base de fundo que salvaguarda a família é o projeto
de pessoa, que é o pai e a mãe, o projeto profissional, o projeto empresarial, que é o pai e a mãe, em performance de realização. Porque se fosse, na verdade, mantido esse valor, mantido esse princípio claro e ativo, tudo se salvaria. Mas há um grave problema no mundo inteiro, que não são muitas, e por sinal dá para dizer que são poucas as pessoas, pai e mãe, ou pais e mães, que realmente trabalham com consciência, com maturidade, com conceito claro de que devem realizar o seu projeto e realizar a própria vida. E que é disso que dependem os filhos, e essa função da família, de um exemplo, de uma dinâmica positiva, de uma dinâmica proativa, resolutiva, vencedora. Essa dinâmica desse grupo que se chama família, ponteado pelo pai e pela mãe em atitude de evolução e de autoprodução e de libertação, é que faz com que a família seja um instrumento positivo. Então, o grave problema que existe, pelo qual a maioria das famílias acabam não cumprindo o seu objetivo, e não é por um ato consciente, nem por um voluntarismo simples, é porque não existe a evolução necessária na maioria dos pais e das mães. E, consequentemente a isso, existe um precoce grudar-se nos filhos. E querer fazer dos filhos um instrumento que eles devem realizar-se segundo, de um certo modo, aquilo que eu não realizei. E eu decidi fazer essa aula, relutei comigo mesmo, de dar essas informações, porque nas últimas semanas eu tive 2 ou 3 casos, 4 casos, que discutimos situações sérias dos filhos, de alguns filhos, certo? Onde, por exemplo, um pai e uma mãe se encontram em polvorosa porque a filha está tomando decisões muito particulares, certamente não tão acertadas, mas já tem uma idade um pouquinho madura, e se criou uma guerra de emoções, de sentimento, de sofrimento por parte dos pais, justo, de um certo modo, e me fez analisar o case 1 minuto e avaliar o que está acontecendo de errado. Podemos nos perguntar qual é que é o limite dos pais, da família, em interferir e querer que os filhos assumam a personalidade, os valores, os conceitos, ou a cabeça do próprio pai e da própria mãe. Até que ponto até onde vai esse limite? E numa outra situação que me fez eu falar desses assuntos aqui, uma pessoa, por exemplo, um jovem que faz medicina, portanto, não é um cara ignorante, e é um cara inteligente, que passado no vestibular de medicina não é brincadeira, onde se encontra um dos adultos da família que o tutela como se ele fosse uma criança. E há problemas. O filho não se responsabiliza, não assume, não é responsável, etc. Volto à pergunta: qual é o limite dos pais e da família para que um filho comece realmente a ser gente, ser responsável, ser capaz, ser pessoa? A pedagogia que está sendo aplicada hoje, na maioria dos casos, é deformação. E por isso que nós temos a sociedade que nós temos, os jovens que nós temos, as crianças que nós temos. Não sou pessimista, mas não venho aqui para passar a mão, para fazer propaganda de alguma coisa. Estou dizendo algumas pequenas coisas da gravidade que comporta hoje uma instituição milenar, sacralizada, que se chama família. Certo? Então é preciso entender essas coisas. Portanto, observem que um pai que começa a entender que ele é um ser humano e o filho é outro ser humano, que ele é de um tempo histórico e o filho é de um outro tempo histórico,
E que a minha função como família, como pai, é de ajudar este filho a ser capaz, responsável, autônomo, dono dos seus próprios atos, pai dos seus próprios produtos, pai dos seus próprios erros. Quer dizer, o papel da família, esse fórum de treinamento que eu falei antes, é para fazer com que os filhos se tornem autônomos, se tornem realmente independentes e que, aos poucos, eles devem ser ajudados a construir os próprios valores, a construir a sua própria mentalidade, a sua própria cabeça, fazer todos os experimentos. Então, eu repito, qual é o limite de invasão e qual é o limite de soltar a corda para que o filho possa, ou a filha possa realmente treinar-se como ser humano que deve enfrentar uma sociedade macabra, canina, violenta. Como se faz isso? Certo? Como é que se faz isso? Então, na verdade, a família sadia, o pai e a mãe sadio, coerente, maduro, deve ter a consciência, o conceito de que ele deve preparar o filho, numa palavra-chave, para ser autônomo, com responsabilidade, com autoconstrução, com produtividade, certo? Deve fazer essa função. Aí eu posso fazer uma pergunta para vocês, os poucos que estão me ouvindo aqui, mas gloriosos vocês. A família, o papel da família deve durar até quando? Eu faço essa pergunta em todos os meus cursos. Nos cursos que tratam esse tema, porque no curso Voo da Águia, por exemplo, tem uma conferência especial sobre família, que dá todas as coordenadas práticas. E tem uma conferência especial onde se trata do casamento, onde dá todas as coordenadas práticas para um casamento funcional e a família sadia. Então a família, essa instituição, a função que ela cumpre, ela vai até quando? Deve ir até quando? Certo? Ou existe um tempo que o pai e a mãe devem voltar a ser uma pessoa, um ser humano, e o filho uma pessoa, um ser humano, que podem ser amigos, podem ter um grande amor, podem ter recíprocas responsabilidades, mas que o papel, aquele papel de formação, aquele papel de treinamento, ele deve ser retirado, porque se eu não o retiro, eu infantilizo, eu atraso, eu inutilizo. Aquele sujeito que deve usar a sua força, deve experimentar-se, deve sentir-se sozinho, para poder voltar como vitorioso, e não sempre ter a escora psicológica, emocional e afetiva de alguém que me socorre e que eu nunca sei o que é viver sozinho. Eu cito de vez em quando sempre a frase do Jô Soares sobre a vida a dois, que se você quiser vencer a dois, tu tem que primeiro ter aprendido a viver sozinho. Então vocês comecem a largar a vossa mente e passem depois essa aula para os vossos amigos, lá que ela vai estar no YouTube a partir de amanhã, certo? Para que eles, ao menos, tenham essas pequenas informações. Isso aqui não é opinião. Isso aqui não é comércio. Isso aqui não é um ponto de vista. Isso são dados científicos rigorosos. E que são confirmados por qualquer sério psicólogo do mundo, cuja função dos psicólogos não é nada mais do que resolver chagas, feridas criadas em família. Depois tem a sequência na escola e depois tem a sequência na sociedade, e a recíproca é sempre verdadeira. Legal? Então essa é a questão que devemos enfrentar. Na verdade, estamos indo numa contramão. A maioria das famílias, dada uma conjuntura social, política, jurídica, e repito, uma conjuntura social que estratifica valores e princípios que são inócuos, que são comércio, que são números, que não servem para a vida.
Estamos indo na contramão porque essa conjuntura de um temor social generalizado, por causa de droga, de prostituição, de violência, de criminalidade, de tudo que nós conhecemos, a contramão é que os pais, no seu medo, na sua insegurança, na sua imaturidade, que não teriam a competência de dar aos filhos a condição de viver nessa sociedade, contramão é que os pais se aninham junto aos filhos, emocionalmente, sentimentalmente, psicologicamente, num tutor eterno, onde se forma uma célula que não se desmancha e ali acontece as maiores patologias que você possa imaginar. Certo? Vocês não sabem disso que eu vou te dizer agora. É nas famílias aparentemente de bem, perfeitas, precisas, que acontecem as piores psicossomáticas. Tá? Então esse recado que estou dando hoje, de 20 minutos a 30 minutos, ele é um recado sério e duro. Eu não tenho a minha função, a minha profissão, a minha psicoterapia para fazer comércio, para ganhar dinheiro. Se bem que eu cobro pelo meu trabalho. A minha função é resolver e fazer crescer pessoas. E as pessoas não entram muito nessas aulas aqui porque elas não querem ver a verdade. Sabem disso? Elas veem uma ou duas, mas não querem ouvir a verdade. Mas nem por isso não é problema. Certo? Então, essa é a contramão. A mão certa é a família que ajude o máximo possível os filhos a estarem preparados a viver nessa sociedade que ali está. E não aninhar-se na cama quente do pai e da mãe. De perto ou de longe, tá? É isso que é a mão certa. Eu existo como família, eu existo como pai. Eu existo como suporte. Mas você, em nome do bem, você deve aprender a viver com responsabilidade, com competência, com produtividade, em todos os sentidos, na sociedade que ali está, fora do seio familiar. Se a família for sadia, a amizade, o amor vai durar a vida inteira. Mas são membros, enquanto seres humanos, que se encontram para a festa, para o bem, para viver um amor, para viver as coisas boas. E não há dependência, porque nós ensinamos os filhos a serem independentes. Não é perdê-los, é ganhá-los, como homem, como mulheres, com maturidade, com responsabilidade, para que sejam capazes de amar os próprios filhos deles depois e fazer a réplica daquilo que eles aprenderam, certo? Eu vou dar 5 pontos agora em seguida, para fechar o nosso take aqui bem rápido, esses pontos, que faz a síntese do recado que eu quero passar para vocês. O primeiro é o que eu já disse, a família, e levem isso no coração, é um fórum onde os filhos devem treinar-se. Vocês devem saber dar a proporção certa, o problema certo, a medida certa, o xingão certo, o afeto certo, o amor certo. E, na verdade, expulsá-los, no bom sentido, progressivamente, daquele ninho quente onde eles possam se acomodar. Certo? Os pais verdadeiros, a família que cumpre o papel real de família, faz dessa sociedade primária o grande experimento de responsabilidade, de dor, de prazeres, de alegria, para capacitar-me a enfrentar qualquer coisa lá fora. Então esse é o primeiro item dos 5 itens. O segundo, a família deve preparar os filhos para a autonomia econômica, emocional, afetiva, física e moral. Ela precisa preparar os filhos, depois revejam esses 5 pontos,
para que eles sejam capazes, inclusive, de construir os próprios valores de um modo sério e inteligentíssimo, que podem ser ou devem ser diferentes da própria cultura familiar. Embora que copiem e mantenham tudo aquilo de bom que existe nos valores da cultura familiar. Mas cada ser humano deve ter o direito de construir os próprios valores segundo o humano que cada um é. Então, esse segundo ponto deve preparar os filhos para essa autonomia. E, nesse segundo ponto, a família deve abolir qualquer forma de assistencialismo além de um mínimo limite. Abolir o assistencialismo e trabalhar em cima da meritocracia. Terceiro ponto, devem os pais, os familiares, que são pai e mãe, o avô e a avó, família, desmamar-se dos filhos. Vocês devem me entender que eu não estou falando de abandono. Estou falando de autonomia, de serem parceiros, de serem amigos, de serem pessoas de valor. Certo? Desmamar-se. E não viver de renda do afeto dos filhos. Você vai viver do afeto da tua amada, do teu amado, dos teus clientes, dos teus amigos, de um monte de fora, inclusive dos filhos. Mas você, pai, você, mãe, psicologicamente e emocionalmente, entenda o que estou te dizendo. Desmamar-se dos filhos para desmamar os filhos. Eu falo de tornar-se pessoa, de poder sentar com o teu filho e tua filha como adultos, onde se pode realmente viver uma vida de valor e de maturidade. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é a luta própria e a realização própria dos pais, o parâmetro para dar aos filhos a dimensão de responsabilidade da vida deles. É a luta dos pais em progredir, em se transformar, em se tornar autênticos, em se tornar vencedores, em se tornar líderes, em se tornar produtores, em se tornar pessoas de valor e de amor. É a luta, a experiência, a vida dos pais em família que dá o parâmetro, dá a dimensão aos filhos para que eles venham a fazer igual. E isso pode ser feito com muito amor, com muito carinho, mas às vezes com muita dureza. Certo? Então, neste quarto ponto, é importantíssimo frisar que o pai é um projeto próprio, a mãe é um projeto próprio e deve ajudar os filhos a identificar e responsabilizar-se pelo próprio projeto. Porque o paternalismo e a maternidade em excesso anula não só o filho, como anula a competência de fazer vir à tona e vencer com o próprio projeto. Vocês querem filhos dependentes ou filhos vencedores? Querem filhos autônomos, que tenham orgulho de vencer, ou vocês querem o quê? Certo? E o quinto ponto, que eu disse antes, família, enquanto papel de educar, de formar, de treinar, de orientar, de tutelar, ela tem um prazo de validade. Certo? Não termina a relação, mas termina a tutela, termina o protecionismo, termina a cobertura. Porque o filho precisa experimentar-se, sentir que ele é responsável, que ele deve medir-se se ele é capaz, que ele deve demonstrar. E se você faz um bom trabalho, aos poucos ele vai assumir essa independência, essa responsabilidade, essa arte do fazer, essa arte de autoconstruir-se, porque você o formou. Portanto, o papel em si, de ter que mandá-lo, de ter que orientá-lo, de ter que xingá-lo, ele deve terminar. Porque tu vai manter o infantil a vida inteira, vai manter um aninhado na comodidade a vida inteira e tu não vai fazê-lo nascer como pessoa. Então a família
nesse aspecto que eu disse de orientar, de exigir, de cobrar, de dizer o que tem que fazer, tem um limite. E depois você muda o discurso. Olha, quantos anos você tem? 24, 25? Que tal você experimentar fazer o teu modo e ver que fruto que você produz? Quantos anos você tem? 28, certo? Que tal então você estudar por conta própria, pagar, enfim, outro discurso, outras regras, outra fórmula. Eu percebo, para finalizar aqui, que os pais, a maioria deles, dentro desse bojo familiar, eles eram as fórmulas com os filhos. É um erro crucial de fórmula. A fórmula de aplicar a pedagogia está errada. Agora, quando eu encontro os pais com as fórmulas erradas, eu digo para eles, olha, o filho, não é que o filho seja problemático, não é que você seja um problema, a fórmula que tu aplica está errada. A tua postura está errada. Certo? Postura de medo, postura de protecionismo, de tutelamento, de tudo que você quiser, está errada. Agora, qual é a fórmula certa? A fórmula certa, você não vai ganhá-la de alguém por um conselho. A fórmula certa de um pai lidar com o filho depois de uma certa idade do filho, a fórmula certa, ele vai ter que mudar a fórmula dentro dele enquanto pai. Vai ter que mudar a fórmula dentro dela enquanto mãe. E não um conselho de um psicólogo, de um amigo que vai mudar a tua fórmula. Então, fechando aqui, você quer ter filhos vencedores em uma família que cumpre um papel excelente, pedagógico e social? Você tem que ter as fórmulas exatas. E as fórmulas são criativas, elas podem mudar a qualquer momento. E você tem que estar em alta forma para poder dar aos filhos a forma da vida deles, que eles as encontrem com a tua ajuda. E depois eles prosseguem sozinhos. Certo, minha gente?